Pessoal, hoje estou aqui junto com meu amigo Valdson. Para mim é uma grande alegria e satisfação ter essa pessoa aqui conosco. É a minha referência, é a pessoa que me orienta, tanto na vida pessoal como também espiritual. Como vocês sabem, eu sou evangélico e quem está hoje comigo é o meu pai e ao mesmo tempo meu pastor. Está aqui conosco hoje o pastor Ednilson, pai do Pipo. É o maior orgulho ser filho do pastor Ednilson, do homem Ednilson. Então, Valdson. Boa noite, pastor Ednilson. Seja muito bem-vindo ao podcast. É, meu pai. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Hoje eu... Filho do pastor, entrevistando o pastor. É, tá vendo? Ei, pai. E hoje vamos falar sobre... religião. Hoje o tema é religião. Como vocês sabem, cada podcast é um assunto diferente e hoje a gente vai falar sobre o crescimento da igreja aqui, a Assembleia de Deus, sobre os projetos futuros da igreja, entre outras coisas. Seja bem-vindo, meu pai. Meu filho, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Eu louvo a Deus por este momento singular que Deus nos concede estarmos aqui para poder falar alguma coisa da experiência nossa de vida, do que Deus, por sua bondade e misericórdia, nos fez alcançar. Ao longo dessa entrevista, nós vamos trazer alguns detalhes, né, sobre a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, Valdson, né? Isso. Sobre nossas vidas. E tudo que temos, somos, fazemos, é porque a bondade e a misericórdia do Senhor, ela é sem igual sobre nossas vidas. E é sobre isso que nós vamos estar falando. Para mim, meu filho, é uma alegria, uma honra. Eu me sinto agraciado por Deus e lisonjeado, né? Honrado por isso que Deus tem feito na sua vida. Amém. Pois quando chegamos aqui em Maragogi, você ainda adolescente, já entrando na juventude. E ao longo desses anos, Deus tem feito você prosperar, crescer. Hoje casado com a Evelyn, tendo 2 filhos abençoados, 2 netos que Deus tem me dado, e ingressou na vida política, já no seu 2º mandato, hoje estando como presidente da Câmara de Vereadores, uma pessoa que a sociedade maragogiense testifica, que é uma pessoa digna, que é um homem de respeito, de palavra. E se tem uma coisa que mais orgulha o pai, honesto, um pai digno, é saber que o seu filho é honrado também. E você tem sido essa bênção de Deus na minha vida, no meu ministério, pois por onde tenho passado como pastor, você sempre honrou o ministério do seu pai. Amém. Então Deus te abençoe. Para mim é uma alegria estar aqui batendo esse papo com vocês. Vou fazer a primeira pergunta, viu, Valdson? Vamos lá. Pai, o senhor, como muita gente sabe, outros não, o meu avô também foi pastor, o saudoso pastor Eronildes Albuquerque. Eu queria que o senhor passasse essa primeira pergunta, de um pouquinho do que foi o meu avô, o pastor Eronildes, indo para a missão, da missão o senhor chegando a interinamente ser o pastor de lá e depois vindo para... Como foi o seu início do ministério? Pronto, fica melhor assim. É verdade que a gente não tem tanto tempo para escorrer, porque meus pais, eles, principalmente minha mãe, veio de uma família católica praticante, que exercia, não é, o catolicismo. E quando casou com meu pai um homem temente a Deus, mas não seguia nenhuma religião propriamente dito. Ele dizia que o Deus dele era o Deus dos céus. Ele, tardinha à noite, já se ia para o quintal, olhava para a lua e fazia sua oração, direcionando sua oração a Deus. E quando meu pai foi, inclusive, após aceitar a Cristo,
não é? Como Salvador. Eu fui resultado, por exemplo, de um voto que minha mãe fez. Eu, com 2, 3 anos de idade, fui acometido de uma enfermidade e que meu pai recorreu a todos os médicos da época, tanto em Maceió quanto em Recife, e não encontravam uma resposta dentro da medicina qual era o meu problema. Minha barriga crescendo muito, eu diminuindo fisicamente, enfim. E como os médicos não descobriram, meu pai, ele funcionário federal, à época do DNR, hoje é o DENIT. Então ele foi, não tendo mais caminho, minha mãe disse, se o Jesus dos crentes, meu pai já tinha se convertido ao evangelho, se ele curar o meu filho, eu me tornarei um evangélico. E Deus me curou. E eu fui o canal, vamos dizer, de bênção de Deus para a salvação de toda a minha família, no sentido da minha mãe, pois Jesus me curou. Depois, meu pai saiu para ser pastor naquela época. Foi pastor na a primeira igreja que ele pastoreou no estado de Alagoas foi na cidade de Quebrangulo. E passou em várias cidades como pastor. Eu, alcançando minha idade de 10 anos, eu era o companheiro de meu pai. Na década de 70, nos anos 75, 76, 77, quando meu pai pastor na cidade de Santana do Ipanema, tinha a semana da ceia, a semana da visita às congregações, que era na casa dos irmãos. Congregações com 5, 6, praticamente eram famílias. E meu pai saía na segunda-feira e voltava no sábado. De Santana para Poço das Trincheiras, sítio Barro Vermelho, Velame, Tapuio, São Cristóvão, a época Riacho Grande, hoje é a cidade de Senador Rui Palmeira. Sertão, né? No sertão. E eu acompanhando meu pai. Não tinha obreiro naquela época. Eu com 10 anos de idade, fazendo às vezes 20 quilômetros a pé para chegar no local para evangelizar. Sei que a gente passava a semana inteira caminhando a pé. Saía de manhã para outra localidade, essas que eu citei. Dormíamos ali na casa dos irmãos, em cama feita de vara, com um colchão de palha, de capim, à época, as casas cobertas de palha, mas assim, fazendo a obra de Deus, o trabalho do Senhor. Depois meu pai pastor em Flecheiras, foi pastor em diversas cidades e eu sempre acompanhando meu pai. Foi quando então, em 81, maio de 81, ele foi servir a Deus como missionário na cidade de Monte Maíz, província de Córdoba, na Argentina. Monte Maíz, onde eu nasci. Onde o Pico nasceu. Onde eu nasci. Cidade de Monte Maíz. E aí quando a gente chegou lá, inverno, nós saímos daqui com a temperatura de 29, 30 graus. Quando nós chegamos na Argentina, em pleno inverno, em maio de 81, uma temperatura 3, 4 graus abaixo de zero, negativo. Né? E aí a gente passou essas dificuldades todas, mas para poder levar a mensagem do Evangelho, era uma chamada que meu pai tinha no coração. Ele, a minha mãe, sua esposa, 9 filhos. O mais velho tinha 16 anos, eu 15 anos de idade. E a gente servindo a Deus ali na Argentina. 4 anos depois, meu pai retorna por um problema de saúde. E eu fiquei, pois ali me casei com a Mirta, que também é evangélica, tinha vindo de outra cidade para morar em Monte Maíz. E a gente, em 85, eu me casei. Aliás, desculpe, novembro de 84 eu me casei. Em 85, janeiro, meu pai retorna da Argentina e eu fiquei. Foi enviado um outro missionário para substituir o meu pai. Só que 5 meses depois, a esposa desse missionário adoeceu tremendamente e teve que retornar ao Brasil às pressas para fazer, inclusive, 2 cirurgias. E aí a presidência da igreja à época
aqui no estado de Alagoas, o pastor Manuel Pereira Lima. Então, designou para que a gente ficasse interinamente, enquanto o pastor estava com a sua esposa em recuperação de saúde, eu fiquei. Foi aí quando, em 21 de julho de 1985, eu assumi como presbítero da igreja, com ação pastoral, a minha primeira igreja como pastor. Eu apenas com 19 anos de idade. Já tinha feito um curso teológico, já estava também me formando, nível superior. Ô pastor Ednilson, e o que é ser pastor? Qual é a função do pastor dentro de uma igreja, de uma congregação? Primeiro, ser pastor é um sacerdócio, né? É uma chamada de Deus, e ele cumpre a tarefa em caráter duplo. Ele primeiro é um profeta e tem que assumir essa condição como profeta de Deus com humildade, pois ele é quem transmite o que Deus quer, né, para o povo. Segundo, ele é um sacerdote, porque ele é quem absolve também, né, as cargas espirituais destas pessoas e com humildade leva ao sacrifício, ao altar, para que possa receber de Deus o perdão, a reconciliação, a bondade de Deus. Não que o homem precise de um intermediário. Não há nenhum intermediador entre Deus e o homem. Com a vinda de Cristo Jesus, ele assumiu no Calvário. É tão assim que a Bíblia diz que quando ele expirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aí não há mais a necessidade de forma literária dessa intermediação do homem através de um outro homem, um ser humano, para com Deus. O homem tem acesso diretamente a Deus. A função do pastor é um orientador, é um conselheiro, é um pai. E sim, por mensagens de Deus, através da palavra dele, a Bíblia Sagrada, ele é um transmissor da mensagem divina. Então é sacrifício, é aceitar esse sacerdócio. E aceitar esse sacerdócio exige muito sacrifício mais ainda. Então nós iniciamos exatamente aí, na Argentina, em 1985, conforme já falamos. 2 anos depois, já tinha falecido o pastor presidente Manuel Pereira e o saudoso pastor José Antônio dos Santos, que foi quem sucedeu a presidência do pastor Manuel Pereira, nos trouxe para Alagoas, para Maceió, para estarmos cooperando com o pastor ali. Iniciamos na diretoria da igreja, trabalhando na tesouraria da igreja, participei de vários órgãos da igreja. A Igreja Assembleia de Deus no estado de Alagoas tem um lar de idosos, uma casa de idosos em Maceió, fica ali no Tabuleiro, na Avenida Maceió. E eu fiquei por um período também diretor ali, cooperando, participei de várias diretorias. Atualmente nós estamos como presidente do Conselho Fiscal da UMADENE, União dos Ministros da Assembleia de Deus do Nordeste, que reúne hoje um grupo de mais de 17 mil pastores, só na região Nordeste. Por bondade de Deus, fazemos parte como secretário do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, que é a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, o órgão máximo da igreja. Cooperamos também como secretário executivo ao presidente do Conselho Político da CGADB, que é quem trata de todas as questões políticas da denominação em Brasília, junto aos deputados federais. São diversos deputados federais que a Igreja Assembleia de Deus tem, além dos demais deputados federais evangélicos de outras denominações. E aí a gente está diretamente ligado a esses deputados, através desse conselho, que faz parte da CGADB, que é a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Então, isso aqui de âmbito geral, para que as pessoas entendam como é a temática da Igreja Assembleia de Deus. Nós somos
graças a Deus, extremamente organizados. A nossa igreja Assembleia de Deus em Alagoas, não é? Ela já passa dos 100 anos de idade de fundação. Nós temos a diretoria da igreja, que tem o seu CNPJ próprio. Nós temos a diretoria da convenção, que abriga os pastores, mas que essas duas instituições, elas se entrelaçam entre si. Conversam entre si. Né? Pois os pastores são da igreja e a igreja tem os seus pastores, então não tem como se separar. E cada igreja no interior do estado, ela é uma filial. Maragogi é uma filial da Igreja Assembleia de Deus no estado de Alagoas, que tem o seu presidente, o pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, que tem toda uma diretoria, tanto da igreja... São quantas igrejas hoje dentro do estado de Alagoas? No estado de Alagoas, nós temos campos eclesiásticos, que são essas filiais. Certo. Nós temos mais de 200 templos, mais de 200 igrejas filiais, certo. Que cada uma delas, dentro da sua própria realidade, tem suas congregações. Por exemplo, Maragogi hoje tem 35 congregações, são 35 igrejas, fora o campo de São Bento, que é um campo eclesiástico. Um campo eclesiástico também. E, se não me foge a memória, são 9 congregações que ele tem. Quando, na ocasião, o pastor Lorival Sérgio, o grande homem de Deus, foi pastor em Matriz do Camaragibe, em diversas cidades do interior do estado, estava aqui em Maragogi, se jubilou por questões de saúde, e aí nós viemos assumir aqui o seu lugar, e estamos há 20 anos, desde 13 de agosto de 2003, até agora, servindo a Deus aqui em Maragogi. Quando o senhor assumiu, tinha quantas congregações e hoje tem quantas? Eram 16 congregações com o campo de São Bento. Quando nós assumimos, era um campo único, mas aí o pastor presidente entendeu da necessidade de ter um outro campo dentro de Maragogi, até para que pudesse também se abrir oportunidade para outros pastores também. E ele me deixou muito à vontade. Das 16 congregações, nós formamos 6 congregações para fazer o campo de São Bento, com São Bento sendo sede. Sim. São Gonçalo, São Pedro, Espírito Santo, Samba e Carão, formando as 6 congregações. Desmembramos, ou seja, tiramos os membros para fazer o grupo de membros deste campo. À época, saíram 780 membros para formar o campo de São Bento, 780 e poucos membros para formar o campo de São Bento. E nós ficamos com 900, quase 1.000 membros, que era a realidade do campo. De 16, nós demos 6, ficamos com 10. Nesses 20 anos, Deus nos fez prosperar e chegamos hoje com 35 congregações. Então, 25 a mais. 25 a mais. Então, teria cada ano mais de uma congregação. Sim. Sendo... Quantos membros, mais ou menos? Isso tem ideia hoje? Hoje, a Igreja Assembleia de Deus, Campo de Maragogi, que nós estamos pastoreando, passamos dos 5.000 membros. Passamos dos 5.000 membros. Teve o batismo da gente fazer o batismo de 836 pessoas, irmãos. Quantas congregações foram construídas? Não a que vão ser no próximo ano, mas desses 20 anos, quantas congregações na sua gestão foram construídas? Ou reformadas? Eu quero, antes de colocar, é interessante muito ver essa questão do crescimento eclesiástico da igreja. Era isso que eu ia perguntar, exatamente sobre esse... O que resultou nessa margem, nesse aumento de pessoas? Quando nós chegamos em Maragogi, só tinha uma igreja, um templo, né? Uma congregação que era a sede. E o Carvão, 2 congregações. Bem verdade que o Carvão era um templozinho bem pequenininho, muito pequeno, que comportava cerca de 40, 50 pessoas, mas era uma congregação. Nós estamos hoje com 6 congregações dentro de Maragogi. Sede, Carvão, Dé da Paz, Adélia Lira, Tereza Verzeri e Alto da Boa Vista. Se a gente vai para Barra Grande a gente só tinha uma congregação, que era Barra Grande. Tinha um ponto de pregação em Lemos. Hoje nós temos templo...
Que essa igreja de Lemos já foi na sua Fomos região. nós que construímos. O templo foi a gente que construiu. Aí hoje a gente tem Barra Grande, que a gente construiu o templo. Temos Lemos, que a gente construiu o templo. Temos Cerâmica, que a gente construiu o templo. E temos a congregação de Antunes. Ou seja, de uma congregação, eclesiasticamente falando, nós Você somos ampliou para 4. para 4. E dessas 4, 3 templos construídos por nós. Aqui em Maragogi nós temos o templo de Alto da Boa Vista, o templo do Carvão e o templo sede, que foram 3 templos que a gente construiu também. Se a gente vai para a região de Peroba, não é? Antunes não tinha nada. Antunes não tinha nada, Peroba, ou seja, Ponta de Mangue também não tínhamos nenhuma congregação, Nova Jerusalém nós não tínhamos congregação. Agora nós temos, dentro de Peroba, a única congregação que a gente tinha em Peroba era aquela ali da beira da pista, a congregação Peroba 1, que a gente denominou ela como Peroba 1. Hoje nós temos a congregação de Ponta de Mangue, Nova Jerusalém, Peroba 1, Peroba 2, Peroba 3, Parque Coqueiral e Cajá. Dessas nós temos o templo que a gente construiu de Nova Jerusalém, o templo de Peroba. Para o centenário, para a inauguração do centenário, nós temos Parque Coqueiral, Cajá e Ponta de Mangue para inaugurar. Então, mais 3 para serem inaugurados. Para serem inauguradas mais 3. O que é que o senhor remete esse aumento de membros diretamente na igreja? O aumento, a chegada desses templos, ou o senhor considera também outros fatores que acabam atraindo as pessoas? Quando a gente chegou em Maragogi, a gente começou a implantar uma metodologia de evangelismo, de evangelização, mais contextualizada. Porque a igreja, ela mesmo, a Assembleia de Deus, por exemplo, nós temos 99 anos e estaremos completando agora, no dia 24 de novembro. 99 anos. Próximo ano nós Centenário. estaremos fazendo os 100 anos. Mesmo ela sendo uma igreja antiga, tradicional, mas ela não pode perder também, mesmo sem perder a essência doutrinária, sem perder os bons costumes, que são coisas diferentes, uma coisa é doutrina, outra coisa é usos e costumes, a igreja ela precisa contextualizar-se. Então, uma das coisas que a gente começou a trabalhar foi isso, a mentalidade para que os próprios crentes, sem perder a essência, sem perder, na verdade, o alvo que é o céu, tendo uma vida santa, pura, irrepreensível diante de Deus, não perder também, a evolução do tempo, porque a igreja ela é espiritual, mas ela ainda está na terra. Não é? Então, a gente leva essa conscientização às pessoas e promove vários momentos contextualizados de evangelização. Qual é a importância hoje da Assembleia de Deus em Maragogi? A igreja, ela por si já é um agente transformador na sociedade, porque ela reúne pessoas que vêm com diversas situações emocionais, espirituais, sociais, e eu digo muito que a igreja, ela para ser, na verdade, cumpridora da missão a que foi estabelecida por Deus, a igreja aqui na terra, ela não tem só que pregar o evangelho e o amor de Deus. Tem que fazê-lo, mas tem que também viver este evangelho do amor de Deus, que foi materializado por Jesus, quando ele mesmo deu a sua vida na cruz do Calvário para resgate das nossas vidas e redenção dos nossos pecados. Então, se a igreja prega o evangelho do amor e não vive esse amor, ela está falhando. É por isso que a gente também associa, não é? O trabalho da ação da igreja também com o trabalho social. Era até claro uma pergunta também que eu ia pergunta fazer do que a igreja faz no social. Então, o senhor continua e já entra nessa parte aí também. Pronto, porque quando a gente fala que a igreja ela em si já é um agente transformador, não é? Porque se a gente observar o evangelho de Cristo, a gente já entende que o evangelho do Senhor Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o homem chega primeiro carregado com os seus pecados, delitos, não é?
E aí ele se depara com a verdade de que só existem dois caminhos. O caminho da salvação e o caminho não da salvação. O caminho do amor e o caminho não do amor de Deus. Então, quando ele se depara com essa situação, mesmo vindo, inclusive, carregado de tantas, né, consequências do pecado, então ele toma uma decisão. A igreja, então, ao levar a mensagem do Evangelho transformador e a pessoa crer e ver isso, ele aceitando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele passa a ter uma vida diferente. E a igreja então faz o seu papel, né, na doutrinação, na orientação, e aí sim, não pode ficar só em palavras, porque a Bíblia diz... Vai para a ação também. Porque o amor ou a fé sem obras é morta. Então a igreja ela se organiza socialmente também. Por todas as igrejas onde eu passei pastoreando, na capital foram 14 congregações que eu dirigi e fui pastor. No interior do estado, Deus fez algo muito importante na minha vida. Os desígnios dele. Meu pai foi pastor em Quebrangulo. Meu pai foi pastor em Santana do Ipanema. Quando eu saí da capital, que fui pastorear no interior do estado, a primeira igreja que eu fui foi Santana do Ipanema. A segunda igreja que eu fui foi Quebrangulo. As duas igrejas, as duas cidades onde meu pai passou pastoreando. Depois eu fui estar pastor em Paripueira e depois aí vim para Maragogi. Em todas elas, nós sempre organizamos o trabalho social da igreja. E como se concretiza esse trabalho social da igreja? Exemplo. Para que ele tenha uma eficácia e seja reconhecido, inclusive, eu sempre defendo isso, sempre prego isso, sempre mostro isso, né, aos meus companheiros pastores. Ela precisa também se organizar estruturalmente dentro de uma legalidade. É por isso que, por onde eu passei como pastor, a gente sempre estabeleceu uma associação com a sua documentação própria, o seu CNPJ próprio. Quando nós chegamos aqui em Maragogi, então nós nos organizamos também nesse aspecto. É tão assim que a Igreja Assembleia de Deus em Maragogi tem o seu CNPJ próprio e tem um Instituto Restaurarte, que é o Centro de Reintegração Social Restaurarte de Maragogi. Que é o responsável pelos trabalhos sociais. Todos os trabalhos sociais. Então nós temos uma equipe, por exemplo, dentro da Restaurarte, certo? Uma equipe técnica, onde temos 2 assistentes sociais, onde temos psicóloga, nutricionista, dentista, 2 advogados fazendo a parte jurídica. E para alcançar os serviços da Restaurarte, é preciso ser evangélico? Jamais. Não. Por hipótese alguma. Todo e qualquer cidadão, sem qualquer avaliação de credo, cor, raça, nível social. Interessante. Ele só precisa, na verdade, se encaixar dentro do perfil de que ele está em vulnerabilidade social, de que ele está precisando daquela ação social, porque às vezes não só o indivíduo está em extrema vulnerabilidade social. Não é? Ele pode não estar em vulnerabilidade social, mas naquele momento ele está precisando de uma ação social. Compreendo. De uma ajuda, né? Não é nem ajuda, porque essa palavra ajuda... É um suporte. Um suporte social. Então, nós temos. É tão assim que a Restaurante, para você ter uma ideia, ela através de parceiros que a gente vai buscar em Brasília, né? E aqui eu quero fazer menção, nós temos um grande parceiro, um grande colaborador, que sempre foi da Restaurante, o nosso querido senador Benedito de Lira, que para mim é o eterno, não é, senador do Estado. Nós não tivemos outro igual, e eu acho que vai ser muito difícil a gente ter um outro senador tão dedicado e aplicado para o Estado de Alagoas como foi o senador Benedito de Lira. Mas, claro, na ausência em Brasília do senador Benedito de Lira, ele deixou, não é,
uma semente que tem dado muitos frutos para o estado de Alagoas, que é o deputado federal Arthur Lira, que é um grande parceiro da Restaurate, um grande parceiro da igreja, um grande parceiro nosso. Então a gente sempre tem recebido benefícios para a gente prosseguir com um trabalho qualificado social. Exemplo, a gente tem recebido trator, grade, sucador, semeadora de mandioca, casa de farinha móvel. Casa de farinha foi do senador Do Rodrigo. senador Rodrigo Cunha, isso. Mas aí a gente tem recebido kit de irrigação, que já veio para Maragogi. Estamos para receber outra quantidade, outro lote, outra remessa de kit de irrigação. A Restaurate tem um consultório odontológico montado por ela na zona rural, né? Fazendo a reconstrução da arcária dentária, devolvendo sorriso para as pessoas, a autoestima, com uma tecnologia mais moderna que nós temos hoje, que é com fibra de vidro. Não é? Então, consultório montado lá com um dentista qualificado de um grande Isso com consultório. parcerias de vereadores daqui. É isso que eu vou colocar, que a gente tem tido, né, além desse suporte de nível federal, nós temos tido também a grande compreensão dos nossos vereadores do município, não é? Que eles têm sido e tornado-se parceiro da Restaurate através da lei, não é? Que traz as emendas impositivas deles, que eles podem destinar para alguma secretaria ou para alguma instituição que faz trabalho sem fins lucrativos, e a Restaurate, por estar totalmente redondinha, bem gerenciada, bem dirigida, com todas as suas documentações plenamente aptas para receber, os nossos vereadores, eles têm alcançado. E esses trabalhos todos, ações sociais, cesta básica, BPC, casamentos coletivos, aposentadorias, enfim, todos esses trabalhos sociais. Aí o que eu já citei, envolve questão da saúde, envolve processos jurídicos. E o casamento coletivo, ele impacta também no crescimento da igreja. Você pode me perguntar como? Porque para a pessoa ser membro da igreja e estar em comunhão, ou ele é solteiro ou ele é casado legalmente. E aí tinha uma dificuldade muito grande, que tinha pessoas 15, 14, 20 anos que eram amigados, congregavam na igreja, mas não poderia ser membro porque não era casado. Então, diversos casamentos coletivos foram feitos para poder regularizar também, não só na questão jurídica, como também na questão religiosa. Agora, para a gente finalizar, vou fazer uma pergunta de não crente. O que é ser evangélico? E emende com a questão também do que é o pastor hoje, no cotidiano de hoje. O que é ser pastor hoje também? Ser evangélico, primeiro, é uma graça merecedora. Porque é através do evangelho de Jesus, o evangelho da redenção, o evangelho do resgate, do perdão dos pecados, porque foi através de Cristo, que o homem torna-se feliz, com paz interior, com alegria na sua alma. Então, ser evangélico, não meramente com o título, o rótulo evangélico, mas um evangélico praticante, um evangelho que vive o evangelho, é a maior dádiva de Deus para a humanidade. Porque através do evangelho de Cristo, pelo seu sacrifício de Cristo, o sacrifício dele na cruz do Calvário, o homem desfruta da paz, da alegria interior e a certeza da vida eterna. Da vida eterna com Deus. Então, ser evangélico é a melhor coisa. Ser pastor, sacrifício, renúncia, preço a ser pago. Mas foi uma chamada. E a partir do momento que a gente aceita a chamada, nós temos que estar consciente disso, de renúncia, dedicação, muitas das vezes até sacrificando a família, sacrificando a si mesmo,
para poder fazer com que o reino de Deus cresça na terra. E tudo isso fazendo para a glória de Deus, não para a sua glória nem para a sua honra. Mas a própria palavra de Deus também nos diz, quer comamos ou bebamos, façamos qualquer outra coisa, façamos para que o nome do Senhor seja glorificado. Então toda glória, toda honra, todos os méritos têm que serem atribuídos a Cristo. Única e exclusivamente. Então nós estamos há 20 anos aqui, a Igreja Assembleia de Deus em Maragogi, agora no dia 24 de novembro estará completando 99 anos, uma igreja de história, a primeira igreja evangélica oficialmente de Maragogi, que iniciou em Ponta de Mangue com uma história belíssima, muito bonita, narrada neste livro, que traz a história do Júnior Galdino, não é? Do Júnior Galdino, Gedilson Silva, já dorme em Cristo, muito jovem, um presbítero da nossa igreja, e os dois se dedicaram, tanto o Júnior Galdino como o Gedilson, a escrever esse livro. Passaram 2 anos de trabalho, um pouco mais, pesquisando, entrevistando, conversando, e aí tem a grande história desta denominação Assembleia de Deus aqui em Maragogi. E é bem novo esse livro, né? Ele foi lançado quando? Foi lançado este ano, em março. Que por conta exatamente de que no próximo ano nós estamos completando 100 anos, será o centenário da igreja. Daí nós estamos construindo 15 templos para inaugurá-los, todos eles, não é? Entre setembro, outubro e novembro do próximo ano. Só sem querer tirar o raciocínio do senhor, mas o que eu acho muito importante do livro, Walter, é porque ele dá a garantia de que realmente, que pode ter alguma pessoa que diz, não, mas será que é 100 anos mesmo? Será que não estou inventando isso? Será que é verdade? Se você quer saber se é verdade, compre um livro e leia. Você vai ver que realmente são 100 anos de história da Assembleia de Deus em Maragogi. E aí a gente vai estar, para concluir, Pipo, no próximo ano, inaugurando essas 15 igrejas. Nós teremos uma programação durante parte do ano, onde teremos novamente batismo. Estamos aí com a meta de batizar mais 1.000 crentes, 1.000 irmãos em águas. Haverá celebração de ministros, haverá celebração de presbíteros, de diáconos, ordenação de novos ministros, de diáconos, de presbíteros, para dar o crescimento. Um dado importante, quando nós chegamos aqui, nós tínhamos 10 presbíteros, não é? E hoje, pela infinita misericórdia de Deus, entre presbíteros e pastores auxiliares, nós estamos com cerca de 70 homens servindo a Deus. Então, assim, pastores auxiliares o senhor não tinha e hoje o senhor tem. Não tínhamos nenhum pastor auxiliar. O senhor está aqui, na página 221. Então, é um livro assim muito completo, muito bonito, narra a história dos nossos pioneiros, vários desses irmãos que ainda hoje estão com vida, nosso irmão Zeca Pedro, não é? Que está aí, história viva, né? História viva da nossa igreja. Então, nós queremos agradecer a Deus. Sempre fomos considerados, respeitados também pelas gestões do município. Um grande parceiro da Igreja Assembleia de Deus, também da Restaurarte, tem sido o prefeito da cidade, Dr. Fernando Sérgio Lira, que a gente tem também uma admiração. Enfim, estamos juntos, até porque a igreja prega a paz, prega a harmonia, prega o social, né, o amor, então tem que viver tudo isso. A gente às vezes diverge de ideias, né, temos os nossos pontos de vista, discordamos, reivindicamos, porque esse é o papel também da igreja, né? Para viver, fazer com que as pessoas faz parte da sociedade, né? Faz parte da sociedade. Concordar, discordar. Exatamente. Então, 38 anos já, Waldson, de vida ministerial, servindo a Deus, né? No estado e fora dele. Então, enfim,
Pastor, muito obrigado. Tem uma foto aqui no livro bem antiga do senhor. Sim. Você está folheando. Muito Eu vou lhe dar legal. esse de Nada, presente. agradeço. Eu trouxe Quem sabe Agradeço. se ele não é um dos 1000 a ser batizado do próximo ano, viu, Walter? Eu vou lhe evangelizar. Daqui pra lá, quem sabe, viu? Não fique vermelho, não. Então eu quero agradecer, Pipo, você ter feito o convite. Outros momentos nós vamos Não, ter vamos para sim, com trazer certeza. a história da Assembleia de Deus, para trazermos mais exemplos, né, que servem para que a gente possa cada dia mais, como exemplo que temos que ser, trazer experiências para as pessoas e colher também as experiências de vocês. Valdes, foi uma alegria imensa. Eu vou preparar a dedicatória e passar para você este Pastor livro, para que Ednilson, você muito possa obrigado. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado, pastor Edmilson, meu pai, por esse bate-papo muito produtivo, falando do centenário da igreja. E lembrando que dia 28 agora, bem recente, a gente também tem o dia do evangélico, né? Que eu quero agradecer a você, Pipo, né? Como vereador, foi você quem no primeiro mandato seu teve essa brilhante ideia que nós não tínhamos ainda oficialmente, Oficializado municipal, né? Como o dia do evangélico do município, foi você quem fez essa proposta, que foi sancionada pelo prefeito, pela sensibilidade, como eu já falei, respeito que ele tem pela igreja. Então não será contemplado nesse dia só a Igreja Assembleia de Deus, não é? Mas sim todas as demais denominações evangélicas, a quem eu também nós temos o nosso respeito, o nosso amor e carinho. É bem verdade que a gente é a mãe, né? São 100 anos, né? Com muito respeito, com muita alegria. Mas qual é a mãe que não respeita o filho, né? Exato. Então, reconheçam também que tem que pedir a bençãozinha à mamãe, né? Dia São 100 anos de 28 história. agora. Dia 28 agora, dia do evangélico, feriado municipal. Vai ser um feriadão, né? Vai ser imprensado com a cantora Shirley Cavalhais. Vai ser um evento muito bonito. Quero contar com todos os irmãos que estejam lá na praça de evento e também as pessoas não evangélicas, por que não participar do evento tão importante? Então a gente fica por aqui dando um abraço a todos vocês. Até a próxima.